independente de ser da liturgia cristã, até porque existe um detalhe muito interessante: João o Batista, Yohanan, o primo de Jesus, nunca foi um discípulo direto de Cristo, ao contrário, e portanto ele não pode ser categorizado como um santo cristão no sentido religioso, de religião, no sentido de espiritualidade, sim. João Batista é um ponto fundamental em todo o trabalho desse grande avatar, Jesus de Nazaré, que encarnou em toda a plenitude a consciência crística. E nós temos falado que nós podemos e nós queremos sempre, quando a gente analisa qualquer estrutura sagrada, sair da superfície da história, por mais que a superfície seja interessante, seja empolgante ou seja emocionante, nós queremos descer para os significados profundos, para os símbolos e para os códigos. E os códigos profundos neles é que residem os processos que nós podemos utilizar para fazer os trabalhos que interessam a nossa alma. Então hoje, quinta-feira, nós nos encontramos aqui de modo muito feliz, num dia especialíssimo de vibração, repetindo, parece lugar comum, mas a gente tem tido esta coincidência, eu diria, esta teoincidência, é uma melhor palavra, para que nós possamos nos reunir em momentos favoráveis, como é o dia de hoje. Vocês vão ver uma curiosidade: dentro da mística cristã, João Batista, além do próprio Cristo, é o único personagem que tem comemorado 2 dias. O dia que ele entrou no mundo e o dia que ele saiu do mundo. O 24 de junho, que é logo depois do solstício, no nosso hemisfério aqui, inverno, e no hemisfério norte, solstício de verão, 2 dias logo depois, o 24 de junho foi dedicado à festa desse grande precursor, desse grande ser, que representa na sua plenitude o ego humano. João Batista é o grande símbolo do ego humano que faz o trabalho de precursão ou preparação para a chegada da consciência crística que está dormente em nós, que tem uma ligação profunda conosco, porque nós todos somos deuses, nós todos somos Cristos em potencial, está apenas dormente essa consciência crística em nós. E João Batista, ele é a figura que representa o ego completamente preparado para que esta consciência crística venha e tome posse do nosso ser, tome posse de toda a nossa estrutura, em todos os nossos corpos de manifestação, esta consciência que vem da raiz mais profunda, de onde nós nos conectamos à consciência infinita, que é o Criador, ela, através do trabalho de João, ela faz todo o movimento de renascimento, de despertar, até que nós possamos plenamente, em algum momento, manifestar o que Jesus manifesta, o que Krishna manifesta, o que Buda manifesta, uma consciência suprema, expressando com toda a plenitude, dentro do campo que nós vivemos, da manifestação humana, o que é divino. Por isso que nós dizemos que somos deuses, e Jesus se diz Deus apenas nesse aspecto? Não, mas nesse aspecto, não se separando de nós. Eu marco isso muito aqui. Ele se diz Deus, mas diz nós também somos deuses. Vocês são deuses. Não sou eu só que sou. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quando se fala do Espírito Santo, se fala da natureza divina que existe em todos os seres, em toda a criação. A criação divina em nenhum momento está desligada do seu Criador. E o que nós precisamos é ter consciência disso. E João, gente, esse João, Yohanan, esse primo de Jesus, ele simboliza perfeitamente o trabalho que o ego precisa fazer quando está preparado. Lá um ano atrás, eu peguei todo esse cenário histórico, todos esses personagens e joguei todos eles como aspectos da consciência, da estrutura, de forças mentais, emocionais, espirituais,
bagunçadas que cada um de nós tem dentro de si. Cada um de nós é um ser e um cosmos por si só. É um ser divino e trazemos dentro de nós, e eu acredito em reencarnação plenamente. Não obrigo ninguém a acreditar, nem quero que ninguém acredite, não acho que não é preciso, até mesmo isso, não é preciso acreditar em reencarnação para que a gente se liberte. Mas acho que a reencarnação é um fato lógico, inclusive provado, estudado, mas enfim, nós, ao longo da caminhada reencarnatória, desde que nós caímos numa consciência simbolizada nas escrituras sagradas, das judaico-cristãs, que são mais próximas de nós, pelo pecado original e pela expulsão do paraíso, o pecado original, que é o corte consciencial que separa, que nos faz da ilusão de separação um fato que nos leva a ser expulsos do paraíso para cairmos no mundo kármico, no mundo de dor e sofrimento, no mundo onde nós temos que fazer trabalhos. Quando esse cosmos que somos cada um de nós, seres divinos, entra nesse campo reencarnatório, nós temos, e aí o nosso planeta, a gente pode dizer relativamente ao nosso planeta, isto certamente é uma verdade, construímos estruturas de consciência, estruturas de vida, estruturas históricas, caminhando de uma reencarnação para outra, criando fatos, nos conectando com outras criaturas, criando constelações de seres que vão caminhando junto por afinidades. Algumas afinidades muito boas, outras afinidades nem tanto. Esta construção é caótica na sua maioria de nós, dos bilhões de seres que habitamos aqui. Enquanto nós vamos trocando de plano pela desencarnação, vamos para planos, vamos chamá-los assim, planos astrais, próximos, em que ali também vale a lei kármica, voltamos a este mundo e construímos, se nós pudermos fazer isto, né? Agora, nesse momento, todos nós temos uma estrutura vibratória que é representada pela palavra passado, que nós criamos, que nós semeamos, que nós colhemos, voltamos a semear, respondemos reativamente, com pouquíssimo livre-arbítrio, diga-se de passagem. Na maior parte das vezes, o livre-arbítrio que nós pensamos ter é apenas reação, e esse processo nos traz as situações que cada um de nós, mas a gente pode generalizar isto para o planeta inteiro, cada um de nós vive e com dor, sofrimento, ora nem tanto, ora alegria, e vivemos com uma consciência muito estreita. Vivemos no mundo, vamos chamá-lo assim, do ego, que se desligou, que pensou que tivesse desligado, comendo o fruto do conhecimento do mal e do bem no pecado original, na natureza divina. E este ego que pensa estar desligado, cai dentro da malha da lei kármica, da lei de causa e efeito. E assim estamos nós hoje. E para muitos de nós não há muita esperança. O que nós vamos fazer? Nos entregar à vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? O que Deus quer de nós? O que é o destino? É Deus quem diz, somos nós quem fazemos? É uma baita confusão que cada um de nós tem dentro da cabeça e do coração. Ora estamos aqui, ora estamos ali, muitas vezes parecendo folhas secas ao vento, né? Que somos levados a pensar de uma forma, a pensar e agir de outra, mas não precisa ser assim. O grande recado do símbolo que reside dentro dessa belíssima história, que nós todos conhecemos de alguma forma, em que entram esses personagens todos, dentre eles eu diria que os três principais são o próprio Mestre, o Cristo que nele se expressou, João o Batista e a mãe, Miriam de Nazaré, Santíssima. E logo perto, sim, Miriam de Magdala, Maria Madalena, João Evangelista, lógico, todos são importantíssimos, todos são passíveis de serem entendidos como códigos, símbolos que vivem dentro de nós mesmos, porque nós todos somos ainda ego, que não deixa o ego é divino, nós todos somos ego, um ego divino, dormente, iludido,
com a consciência restrita, como o filho pródigo da parábola, né? Que quer sair da casa do pai, se desliga e vai dispersar a sua energia até entender, caído no chão, que ele está preso e ele quer liberdade. Nós todos somos ego assim. Quem é que nos liberta? A consciência crística. O conhecimento da verdade, conhecer a verdade e conhecer o caminho não é nada exterior, nada a ver com caminhos exteriores, religiões, filosofias, doutrinas ou o que seja. Conhecer a verdade, ser liberto pela verdade, é entrarmos dentro de um estado de consciência que nós chamamos de consciência crística. Mas como é que a gente chega lá? Como é que nós chegamos a esse estado? É preciso que o próprio ego, o nosso próprio ego, que é divino, ele precisa tomar força, ele precisa se levantar e fazer o trabalho de preparação para que o Cristo se manifeste. Então, entendendo que nós vamos falar sobre esses códigos, referindo aos personagens, mas não dando tanto foco como demos na live de um ano atrás, em que a gente foi direitinho no Zacarias, o que é o Zacarias na gente, o que é a Miriam, a Elizabeth dentro de nós. Não vamos dar tanto foco nisso, vamos compor esse entendimento dentro de um entendimento mais amplo. Amanhã, dia 25 de junho, a retrogradação do planeta Netuno. E Netuno retrógrado significa o seguinte: saiam da ilusão, entrem dentro do seu inconsciente e enxerguem que dentro do inconsciente existem dois aspectos. Um aspecto que é o armazém de todas as experiências que nós vivemos na nossa luta kármica, sendo nesta vida, sendo em vidas anteriores, estruturado e guardado nos padrões genéticos que nós carregamos nas células corporais, guardado nas estruturas sutis dos corpos sutis, que são fisiologia e anatomia desconhecida ainda da nossa ciência. Esse inconsciente, do que nós chamamos de experiências passadas, é apenas um aspecto do nosso inconsciente. Está no nosso inconsciente porque a gente empurra para baixo, mas em cada um de nós, a nossa vida diária está comandada muito mais do que a gente pensa por essas forças que estão aqui armazenadas em nós mesmos, no nosso ego inconsciente. Mas tem um outro inconsciente. Existe um inconsciente que os grandes avatares, como Paramahansa Yogananda, chamam de superconsciente, que é inconsciente na maior parte de nós, que é algo que nos refere à nossa natureza verdadeira, a natureza crística, a natureza sublime, de onde nós emanamos e de onde nós jamais estamos separados. Este superconsciente está com o inconsciente, o subconsciente, vamos chamá-lo assim, né? Que nos perdoem os freudianos, o subconsciente e o super compõem o nosso inconsciente. Só que em nós, o que age mais forte é o sub, é a nossa experiência passada, que comanda o nosso dia a dia, sem que a gente sinta. Netuno retrógrado, e todo esse processo que nós estamos vivendo nesse ano de 2021, no nosso planeta, com esta lua cheia no dia de João Batista, plena num signo que é Capricórnio, que significa Netuno é aquele que é o inconsciente, o Capricórnio é o que materializa. Então vejam, é o momento para que nós possamos tomar decisões internas, de fazer os movimentos para que o ego, e nunca isso será feito sem que o ego tome parte, é importante ressaltar isso, porque o ego é divino, para que o ego se manifeste e caminhe em direção ao encontro, à fusão, à união com o eu divino, e aí o superconsciente, como luz poderosa, iluminará o quarto escuro do inconsciente, que tem ali dentro tesouros enormes, e fará com que tudo se funda num processo magistral, maravilhoso. Este sim, o processo de santificação, de união. O maior símbolo para isso está na tradição védica, que é o lótus. De onde o lótus enfia suas raízes? No lodo, onde existe ali um trabalho todo que
pode nos fazer mal se eu pegar, mas se eu jogo a semente e o lótus joga as suas raízes, o que aflora? O que chega e se abre como aquela beleza e o perfume do lótus? Não precisa dizer. Então, o trabalho do ego é este. Este é o trabalho de João o Batista em nós. E foi o trabalho de João Batista, a figura histórica, mas mais com toda a reverência que nós vamos ter a ele nesse belíssimo dia de hoje, nós vamos entender o que significa como código a figura e o trabalho de João, e conectada ao código, a figura e ao trabalho de Jesus o Cristo, simbolizados os dois pelo símbolo da água e o símbolo do fogo, que dá o nome ao encontro de hoje, a nossa live de hoje. Todos os evangelhos se referem a João. E como eu disse aqui no início, João e no evangelho de Lucas é que isso fica esclarecido, porque em Mateus, em Marcos e em João, o evangelista, ele aparece, mas não se fala disso, mas o evangelho de Lucas, que é referido a uma busca de Lucas com a Mãe Santíssima, com Maria, o evangelho de Lucas nos diz que João era filho de Zacarias e de Elizabeth, estas prima de Maria e, portanto, primo de Jesus. O seu filho era primo do filho de Maria. Então há uma ligação consanguínea entre os dois. Olha que interessante. Olhando já em código, João, que vai representar, eu falei isso aqui já, Bessa, né? O ego, que se prepara para entrar no caminho crístico, João é ligado de modo parental, parentesco, ele é parente de Jesus. O nosso ego é divino, ele é primo, vamos chamar assim, em termos codificados, da nossa natureza crística. Mas é preciso que ele faça um trabalho de preparação. E isso está descrito nos evangelhos. João fica referido simbolicamente ao trabalho do profeta Elias. Isto vai ser citado pelo próprio Jesus num determinado momento, quando questionado sobre João, ao dizer: aterrai os montes, aplanai os caminhos, preparai o caminho do Senhor, preparai o dia do Senhor, quando o sol da plenitude irá brilhar. Isto está nos profetas anteriores, no profeta Malaquias, no profeta Zacarias, também referências ao trabalho do precursor. E quem é o precursor no código que nós estamos estudando? Dentro de nós é o ego, que entende-se parente do eu divino, que é o Cristo, no caso simbólico João e Jesus, e este ego vai fazer o trabalho de preparação. Bom, como é que trabalha então João? João é primo de Jesus, os dois devem ter convivido na infância, eventualmente sim ou não. O nascimento dele é anunciado e o seu pai Zacarias, inclusive, era um sacerdote do templo, que vai ser anunciado pelo anjo Gabriel, que é um dos anjos mais sagrados na tradição hebraica cabalística, e vai ele também, depois de 6 meses, a Maria anunciar a vinda do seu filho, de Jesus. Como depois foi também, 600 anos depois, praticamente, a Muhammad, ao profeta Maomé, poucos sabem disso, Gabriel foi quem anunciou a missão dele. Ponto para aqui, não falamos disso agora. Há muito que se falar disso. Há muito que se falar disso, e eu já falei um pouco, vamos falar mais outros dias. Mas hoje, o que nós estamos aqui entendendo é que João nasce com uma missão de aplanar o caminho. É o ego que tem que fazer um movimento. E quando João sai para a sua pregação, ele sai com as mesmas vestimentas que o profeta Elias usava. E muita gente pensava que ele fosse o próprio Elias. E muita gente acredita que ele é e seja a própria reencarnação do profeta Elias. Para o viés cristão, do entendimento de todo esse belíssimo conjunto histórico desse drama, João é a reencarnação de Elias, que vem ali preparando. Jesus, inclusive, faz uma alusão, né? Se vocês querem saber, João é muito mais que um profeta, muito mais. Não há entre os homens alguém maior do que João, mas entre os homens, entre os seres dos céus, no reino dos céus, o menor é maior do que ele. Como a dizer, o ego precisa se tornar o eu,
Pode ser que o ego, né, nascido de mulher, quando o nosso ego se torna João, ninguém é maior do que este ego, o belo sentido da palavra ser maior. Mas, ainda em relação ao estado crístico, ele é menor do que tudo, ele precisa se transformar no Cristo. E é assim que João vai se proceder. Ele vem com aquelas roupas e ele basicamente fala uma frase. Ele diz: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Arrependei-vos. A palavra arrependei-vos em aramaico, em hebraico, é chuvu. Ela vai ser falada novamente por Jesus muitas vezes. Chuvu. Mas é muito mais que arrependei-vos. Arrependei-vos tem um sentido, sim. Arrependei-vos. Vai para trás, né? Mas o que é ir para trás? Para repetir? Arrependei-vos é ir só para trás e repetir o que você fez de errado? Não. A palavra chuvu vem do substantivo chuvá, que significa retornar. Arrependei-vos fala de ir para trás? Não. No sentido ruim, não. Mas no sentido de retornar. Arrependei-vos, retornai. A palavra hebraica é essa, chuvu. Retornai. Vem do substantivo techuvá. Retornai ao quê? À fonte divina, à natureza divina, à criação divina, ao Criador inominável. Deus é um nome pequeno, né? Tão pequeno é que em hebraico e na língua sânscrita se usam muitos nomes para falar dessa unidade, sempre respeitando que tudo é um. E ele diz: chuvu, retornai, retornai, retornai à casa paterna, retornai à sua natureza sublime. E para isto é preciso fazer trabalhos egóicos, que é o que João propõe. Olha aqui, eu vou pegar do Evangelho de Lucas um interessante cântico que é falado pelo pai de João quando ele nasce. Ele ficou mudo porque ele não acreditou no arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel que é durão, as pessoas pensam que ele é, né, aquele anjinho. Não, o arcanjo Gabriel na Cabalá é o arcanjo da coluna da esquerda, da força. Então ele diz para o Zacarias: você vai ficar mudo até o João nascer, porque você não acreditou no que eu disse. E assim se dá. Quando ele recupera a voz, ele diz, cheio do Espírito Santo: bendito seja o Eterno de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos, para conceder-nos que, liberados da mão dos nossos inimigos, em santidade e justiça perante Ele, em toda a vida, nós possamos nos apresentar. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. E João vem chamando as pessoas, batizando no Jordão e dizendo: arrependei-vos, deixai, se você é soldado, não cobra mais do que o seu soldo. Se você tem uma túnica, reparta com aquele com quem não tem. João diz, é o ego, é o nosso ego, dizendo para nós mesmos: vamos fazer o movimento, aproveitando as reencarnações, para melhorarmos a nossa natureza, para voltarmos à consciência divina, para fazermos boas obras, repartir a túnica, não roubar, não transgredir. E aí ele faz o quê? Ele batiza, mergulha. A palavra batismo vem de mergulho na água. Então o que é João? Olha que coisa interessante. João é a representação do ego que aproveita a reencarnação. E aí não precisa ser 10, 15, 20 mil reencarnações repetitivas, como uma roda de Sânsara, em que a gente avança muito pouco. Eu já mostrei para vocês, não está mais aqui, aquela mola contraída, né? Que significa que as voltas de uma mola toda contraidinha, aquela mola que criança brinca, é um avanço muito pequeno. João está dizendo o seguinte: batizou com água, mergulhei você simbolicamente na água, significa que você aproveite essa sua encarnação com o batismo, com o mergulho que você está tendo na água. E a água simboliza o que, gente? Simboliza o mundo físico. A água depois vai se materializar mais ainda na terra, no elemento terra, mas a água é o grande componente do nosso mundo físico. Nós somos um planeta água, nós somos seres água.
Nosso corpo tem um percentual altíssimo de água. Então, João diz, quando eu te mergulho em água, eu sou ego, dizendo para o outro ego, cada pessoa, entendeu? Está dentro da gente. Eu não sei se vocês chegam, eu estou tentando ser claro, mas é um símbolo para que cada um de nós entenda. O ego, quando desperta, ele diz, vamos retornar, né? E pega e mergulha na água no sentido de que aproveite esta encarnação, porque em uma encarnação só, se a gente tiver consciência, se nós buscarmos o despertar, se nós meditarmos, se nós fizermos o trabalho de oração, utilizando a oração não apenas para pedir coisas, quando o nosso interesse ou quando a nossa dor passa, mas usar a oração como um instrumento diário, rotineiro de conexão com a nossa natureza divina, nos conectando com o Deus que é transcendente, mas também com a divindade imanente em nós. Se a gente medita, mergulha dentro dessa natureza divina, desse inconsciente super, e ali colhe as luzes e transforma, como o lótus faz, toda a lama do inconsciente profundo, subconsciente das encarnações passadas, no perfume e na beleza do lótus, do lírio do campo, que também faz o mesmo trabalho. Os lírios que foram referenciados por Jesus nascem do lodo, com o seu perfume e com a sua beleza. João, então, é o ego que diz, batismo é, mergulha na encarnação e aproveita esta encarnação, porque você pode, em uma encarnação só, isso agora pode chocar muita gente que acredita que é necessário, que é obrigatório, que a gente passe milhares ou centenas ou dezenas de encarnações para pagarmos o karma. Não é. E depois eu vou ler um trecho do Evangelho de João que reforça o que eu estou dizendo. Não é. O que nos é pedido é despertar esta natureza. E ao fazermos isto, o batismo de água pode ser o grande instrumento. Nós estamos aqui mergulhados na encarnação física. Ela é belíssima, as chances que nós temos são belíssimas, mas nós precisamos nos valer dos instrumentos que os nossos avatares nos ensinam. É preciso meditar, sim. Qualquer escola, a que mais se afine conosco. Existem hoje muitas escolas à disposição. Realizar os trabalhos internos, sim, de autoconhecimento, utilizar da oração como instrumento poderoso para conseguir o que a gente quer, sim, com as visualizações, mas também e muito mais para nos conectarmos com essa natureza divina e irmos rompendo os grilhões kármicos, irmos reconstruindo a nossa estrutura divina, que não está destruída, não, mas irmos limpando com a água limpa do batismo, do mergulho da reencarnação, a água suja que está acumulada ali. Jogando água limpa dentro de um copo sujo, em algum momento aquela água toda fica limpa. E se jogarmos luz, isto mais ainda acontece. Pois então, João, crescido, já se dizendo, eu não sou o Messias, o ego diz, eu não sou o eu divino, a consciência messiânica, não sou eu, mas aquele que vem depois de mim, que é primaz a mim, olha que beleza, né? Não é só Jesus e João, não, veja, eu estou saindo um pouco do personagem histórico para ir para o código. Aquele que vem depois de mim é primaz a mim, ou seja, ele é anterior a mim. É claro, nós viemos da consciência crística, todos nós somos emanados com a semente poderosíssima desta consciência crística. Se o ego caiu, se o ego, quando ele se levanta, ele vai se referenciar como um precursor, olha o paradoxo maravilhoso, daquilo que vinha antes dele. Ele é precursor de algo que é primaz a ele. E isso diz João, não sou eu o Messias, mas o que vem depois de mim é maior do que eu. Era a figura física de Jesus, sim, naquele momento, que representava essa consciência messiânica. Mas dentro de nós é o nosso eu superior, é a nossa consciência crística, pronta, preparada para vir. Quando nós, como ego, João, dentro de nós, fazemos o trabalho, chuvu, arrependei-vos, abri as portas para a entrada do reino celeste, batizo, mergulha na água, mas não faz com que esse mergulho seja
uma repetição rotineira, de pouca evolução, ao contrário, mas um mergulho profundo que faz com que a gente se prepare para a natureza crística, porque aí João complementa, e isso é que é fantástico, porque nós, quando falamos do batismo de João, muitas vezes acreditamos que o batismo é só aquilo, né? As tradições religiosas construíram os seus ritos, os seus dogmas, que não nos interessa falar disso. Na palestra anterior a gente falou um pouco disso, ciência e espiritualidade. Então as religiões muitas vezes criam processos que ficam presos dentro da superficialidade do rito. Mas o batismo da água de João, ele diz: eu preparo para que aquele que vem depois de mim, que era parente dele, entende? Os dois são ligados, os dois têm uma natureza, o eu e o ego não são separados, não são conflitantes, eles são parentes, como Jesus e João eram. Jesus representando o eu, João representando o ego. O que vem depois de mim tem primazia. O que vem depois de mim é maior do que eu. E se eu batizo vocês com água, ele virá e batizará com fogo. E assim ele fala de uma forma misteriosa. E o batismo do fogo ele vem, e o que ele vem é para atear fogo a esta eira, e este fogo queimar, e Jesus vai repetir essas palavras para que todos os galhos secos, né, se desfaçam e a natureza crística represente. Vejam que as tradições orientais nos falam do fogo ígneo da Kundalini, que está represado no chakra básico, enrolado, e que o despertar do Kundalini é uma ascensão ígnea. Krishna diz isso e inicia Arjuna no Bhagavad Gita, até que este fogo se una ao fogo superior e o ser, então, expresse a plenitude da sua natureza verdadeira em luz, em verdade, em rompimento, em incineração dos laços kármicos. Então, João, ele é um ser físico que teve uma história, que teve todo um processo, não foi discípulo de Jesus, ao contrário, tinha até discípulos, né? Que teve a sua cabeça cortada naquele evento com a Salomé, isso também é um código, né? O que é a cabeça cortada? O ego vai entregar a sua cabeça. O que está na cabeça do ego antes do ego se tornar pleno como João, né? O nosso intelecto, a nossa visão egóica cria empecilhos demais à nossa caminhada, né? O intelecto, a mente intelectual é uma mente presa, é uma mente que mente. Esta mente intelectual é doentia. E o símbolo, o código do corte da cabeça de João significa que aquele ego finalmente entrega a sua própria cabeça, porque é o Cristo que vem. E aí vem um evento histórico que eu pretendo que conecte tudo isso que nós estamos abordando aqui em conjunto. João batiza, 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 batiza. E um belo dia, quem é que chega para ser batizado? O próprio Cristo, que ele sabia que ia ser o veículo do Cristo. Chega Jesus, que ele sabia que ia veicular a natureza egóica, o Logos, o Cristo, como um exemplo vivo para que cada um de nós pudesse fazer o mesmo. Eu vou repetir isso sempre, para que a gente saia da ilusão de achar que Jesus tem alguma separação ou algum privilégio em relação a nós todos. Ele mesmo se declarou irmão nosso irmão. Se ele é nosso irmão, temos a mesma consanguinidade, temos a mesma genética espiritual deste ser que é a natureza crística. Jesus chega no Jordão e deve ter sido uma cena extremamente emocionante. João para e diz: o que fazes aqui? Na verdade, não sou eu que deve te batizar. Lembra que eu falei agora o tempo todo do código? Batizar é reencarnar, mergulhar na água. Mas tu é que tens de me batizar com fogo. Jesus apenas olha e diz: João, é preciso que se cumpra o que tem que ser cumprido. Portanto, me batize, por favor. Faça o que tem que ser feito. E João o batiza. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Eu falei o tempo inteiro aqui para vocês que João batiza, que é a encarnação, né? Que é o mergulho na água. E o mergulho na água significa o mergulho no nosso mundo físico, na carne,
Mas o ego purificado, fazendo, aproveite essa encarnação, mergulhe bem nessa água, faça bom uso dela, comece a fazer boas obras, mexe no seu interior, porque o Cristo vem aí, eu sou o precursor. Vamos sair das figuras históricas, vamos agora para os códigos. Quem é Jesus que está chegando ali num corpo físico, numa personalidade? É aquela consciência crística que chega na água. E o ego que está na água, João estava dentro do Jordão sempre, e ele mergulhava as pessoas, né? Mostrando, aproveita essa sua encarnação. Diz, você não precisa disso. Você que tem que me batizar com fogo, porque eu não falei até agora ainda, mas o que é o batismo do fogo? Falei, é o despertar, falei, da consciência ígnea, da Kundalini, é o despertar na nossa consciência. O João diz assim, eu quero que você me batize, mas o Cristo, a consciência crística em Jesus diz a ele, não, vamos seguir a ordem, me batiza. Olha o código profundo que está aí, gente. O nosso ego, que está batizando, né, as peculiaridades nossas quando a gente vira João, tem que batizar o Cristo. Para quê? Porque a natureza crística precisa se manifestar. E o ideal seria, para todos nós, que todos nós que estamos aqui reencarnados nesse momento, pudéssemos compreender que na possibilidade, na potencialidade, nós poderíamos despertar agora, nessa encarnação. Porque desde Einstein, o tempo não é linear, e agora com o conhecimento novo que está sendo trazido pela ciência, se mostra que o tempo, inclusive, não existe como estrutura individual. Portanto, nós fazemos o tempo com os nossos movimentos interiores e exteriores, mas os movimentos interiores anulam o tempo passado e o nosso despertar pode romper barreiras, grilhões, cadeias de centenas de encarnações, se nós fizermos o processo. E os grandes mestres do século XX, do século XIX nos ensinaram isso, Paramahansa Yogananda com a Kriya Yoga, Ramakrishna e todos os métodos de meditação, mesmo na simplicidade dos santos católicos que ficam ainda, mas o próprio Padre Pio se fala, eu sou um alfrade que reza. E o que Jesus veio trazer, o Cristo em Jesus vem trazer, é exatamente esta potencialidade como possível. Então, naquele momento, o que é preciso? Que o nosso ego João pegue Jesus, que representa o Cristo, e o batize, ou seja, mergulhe o Cristo, unja a nossa vida carnal com esta consciência crística. Ao meu ver, isto é o grande código do batismo de Jesus em água feito por João. Porque João sabia que ele era o ego e disse, não, você que tem que me batizar com fogo. O batismo de fogo é o passo seguinte ao batismo da água. O batismo do fogo é o nascimento da consciência, é o despertar da consciência espiritual, da consciência crística que dorme em nós. Mas é preciso que o Cristo seja batizado pelo ego para que ele se manifeste na nossa vida. Nessa encarnação, se a gente entende esse código da água e do fogo, é nessa encarnação. A gente não tem que esperar daqui a 10, porque eu tenho um karma pesado para pagar, porque eu preciso romper uma dívida kármica aqui, uma dívida ali. A gente falou, quando falamos do Pai Nosso, como tábua de iniciação, que Jesus vai descendo ao dizer, tu estás nos céus, teu nome seja santificado, toda a tua manifestação seja unificada em nós, o que é divino apareça. E depois ele diz, perdoa as nossas dívidas kármicas. Por isso eu gosto desta frase, eu não gosto de ofensas apenas, eu gosto de dívidas. Perdoa nossas dívidas. E como é que a gente chega no ponto de ter dívida perdoada? É nós usando o perdão. Por isso o Ho Oponopono veio com tanta força no século XX, para mostrar que isto é prático, vale. Perdoar tem função regeneradora, curadora. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E isto é o caminho que João dizia para os seus batizados. E quando Cristo mergulha, quando o ego João pega Jesus, que está naquele momento como filho do homem, enfeixado num ser egóico, materializado no mundo físico, ele mergulha para dizer, vamos nos fazer um, e agora você me batiza. E o que acontece?
Quando João faz isso, ele vê os céus se abrirem e a Shekhinah, a presença divina, sob a forma da pomba, o Espírito Santo, que é na linguagem cabalística a própria Shekinah, ou Shekhinah, né? A grande natureza divina em nós que estava oculta, vem dos céus e desce sobre Jesus, e naquele momento a figura humana de Jesus, parente da de João, cumprem o que tem que ser cumprido. O precursor prepara o caminho, e quando ele vê os céus se abrirem, ele diz: eis que os céus se abrem, e eu vejo descer o Espírito, Ruach HaKodesh em hebraico, o Espírito Santo, sobre ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Vejam só, gente, que defende os pecados do mundo. João se refere ao símbolo da Torá, do sacrifício pascal do Cordeiro, que a gente já falou aqui também em lives agora próximas, que foi usado na libertação do Egito. O sangue do Cordeiro posto no portal faz com que o anjo da morte salte, Pesach é salto, não é só passagem, por sobre a casa daqueles que estão do povo Israel, o símbolo do povo Israel, que somos todos nós. O sangue do Cordeiro tira os pecados, porque o anjo da morte, a morte é o pecado, a morte é a separação, é a consciência que cai, né? Por isso Jesus nos chamou de mortos, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Mas quando a gente tem o sangue do Cordeiro, quando nós temos o sangue do Cristo como potência que nós bebemos, Jesus vai dizer isso na sua ceia pascal, no seu Seder de Pêssar: quem tomar do meu sangue, nesta nova aliança, não apenas colocá-lo nos portais para que sejamos defendidos do anjo da morte, mas tomarmos desse sangue para ganharmos a mesma natureza, e o sangue vem de um cordeiro. Quem beber desse sangue, simbolicamente, codificadamente, se torna um Cristo. Limpa os karmas, e limpa os karmas pela força de uma lei superior ao karma, que nós podemos chamar de graça, no sentido de ser movida pela gratidão, movida pelo perdão, movida pelo amor, movida por oitavas muito superiores às leis kármicas. E, portanto, quando João diz: eis o Cordeiro de Deus, que limpa os pecados do mundo e os batiza com fogo, João vai terminar, não termina porque ele continua pregando, fazendo discípulos e tal, mas codificadamente, até que ele vai perder a sua cabeça, o ego entrega a sua cabeça, a sua mente, a sua mente restrita ao Cristo, ao eu, ele diz: agora importa que ele cresça e que eu diminua, porque nem de atar as suas sandálias eu sou digno. Porque o ego, lembra do Sermão da Montanha, gente? Bem-aventurados os pobres no espírito. Quando o ego se reconhece pobre, quando o ego, como João, que não fazia sinais, não curava, não tinha milagres, reconhece esta pobreza egóica, imediatamente ele se liberta desta pobreza egóica e recebe a bênção, a bem-aventurança que nos faz muito mais ricos do que aquele que pensasse ser rico de forma egóica. É não tendo nada, como diz João da Cruz, que eu possuo tudo. É nesta plenitude que João e Jesus se compõem como códigos de um trabalho que cada um de nós pode fazer dentro do seu próprio ego, com a sua própria força, redimindo, que é isso que interessa, nos libertando, porque não viemos aqui para sofrer, mas não podemos nos libertar do sofrimento simplesmente buscando forças que são poderosas para conseguirmos aquilo que queremos. Nós temos que mergulhar profundamente. O batismo é isto, o símbolo da água e do fogo são esses, porque Jesus diz, e ele vai dizer, e aí o Evangelho de João é que nos vai esclarecer muito esta natureza que nós estamos abordando aqui, dos dois batismos que se complementam, porque o batismo de fogo, como a Kundalini que ascende, né? O caduceu, que faz com que nós sejamos seres íntegros e, portanto, integrados, completos, holos, holy, vem de holos, inteiros, seres inteiros
portanto, santos, que vem de são, que vem de curados. Este processo, este é o grande processo. E nós não podemos abandonar isto, desprezarmos estas forças que nos fazem retornar à natureza do Pai. Quais são essas forças, gente? É a oração, é usar a oração como um instrumento de trabalho, que não só é para servir para pedir, serve sim, mas serve para conexão. Ela tem um poder inestimável. Padre Pio dizia, eu sou só um frade que ora. Teresinha de Jesus dizia, eu apenas oro. E foi o que ela fez. E orar, ela compara, e aí a meditação entra também nisso. Ela era católica, mas meditar significa nós nos entregarmos de uma forma aparentemente passiva, mas é uma passividade dinâmica, silenciosa, à natureza divina que existe em nós, para que ela venha, para que o Cristo chegue, e aí nós o batizemos como João que somos, para que ele se manifeste plenamente, e a graça, a lei poderosa do amor, vamos substituir a palavra graça por amor, dá para fazer isso, do amor incondicional, do amor que desperta da ilusão, do amor que se vale inicialmente do perdão e depois nem perdoar precisa mais, porque se torna equânime, sobe de patamar consciencial, se unifica. Esta estrutura, a meditação, é dinâmica, e a passividade dinâmica da meditação, unida ao poder ativo da oração, silenciosa, ou por palavras, ou por afirmações, desde que as afirmações comecem lá dentro do movimento da nossa emoção, da nossa consciência visualizando o ato já acontecendo, não o que vai acontecer, mas o que nós estamos orando é aquilo que nós vemos como já ocorrido, porque Jesus disse que Pai, e o Pai representa a consciência mais alta, a semente consciencial que vai se unir à Mãe para compor a divindade, una. Que Pai dá uma cobra ou um escorpião a quem lhe pede um pão, um ovo ou um peixe? Isso é para valer. Está escrito ali, não é para fazer figura no Evangelho, não. E a gente precisa ter emuná, certeza, fé para acreditar nisso. O Evangelho de João, todo mundo sabe, o Evangelho de Marcos começa com João, direto. No primeiro capítulo, Marcos diz, houve um homem chamado João. Ele não começa se referindo ao Cristo. Marcos diz exatamente isto quando começa. Como está escrito no profeta Isaías, eu envio o meu anjo diante da tua face. Quem é o anjo? É João, é o ego que levanta, né? O qual preparará o teu caminho. É a voz que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Apareceu João, batizando no deserto. E ele falava aquilo. E no Evangelho de João, o João evangelista, o começo dele também é poderoso. Eu quero ressaltar um versículo aqui, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Esse Verbo divino é o Cristo em nós. E diz, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, para testificar a luz, no sentido de dizer, aí vem a luz e nós vamos nos unir. E aí o que diz João? João testifica a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi antes de mim. E da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. É isso que eu quero ressaltar aqui, gente. De que plenitude? Da consciência crística. A plenitude da consciência crística, quando nós, como João, quando o nosso ego se faz João e vem ser o precursor daquele que era antes, porque a consciência crística, a consciência divina, ela é desde que nós somos criados, então ela se constitui antes que o ego se constitua. Estamos usando esse nome para nominar a natureza divina que se separou ou pensou que tinha se separado pelo pecado original e entrou na cadeia das leis kármicas, seja neste planeta ou seja em quaisquer outros planetas que nós tenhamos habitado. Mas a libertação da lei kármica também pode ser neste planeta ou em qualquer outro plano. E pode ser agora,
E aí é o que diz, a sua plenitude, quando nós temos em nós, batizamos o Cristo se torna o Cordeiro nos liberta dos pecados, das agressões, e quando nós bebemos esse sangue, representado pelo vinho da ceia de Pêssar, nós incorporamos a natureza. Esta plenitude nos traz graça sobre graça. Está no Evangelho de João. O que está querendo ser dito aí? Nós somos curados, nós, rompendo karmas, podemos mudar as circunstâncias das nossas vidas. Se não podemos mudar até hoje, se temos coisas kármicas prontas para aparecer no nosso caminho, no nosso horizonte de futuro, tenhamos a certeza que até aparecer, isto não é ainda materializado no campo físico. E usando hoje o que é conhecido, né, e às vezes mal usado, da ciência quântica na visão espiritual, a superposição de estados futuros pode ser retrabalhada quando nós nos transformamos em João, quando vamos meditar, quando vamos orar, quando vamos olhar para dentro de nós, olhar para esse nosso inconsciente que carrega dentro de si essas impurezas todas que nós temos, né, guardadas nas conexões que nós fizemos, nas constelações de vida que nós criamos, de afinidades com outros seres. Quando a gente mergulha esse batismo e vai de lá com a água pura, com a luz, e isto faz com que em nós renasça a consciência crística oculta, o superconsciente que é inconsciente, domina o processo e passa a ser consciente. E nós, quando temos a consciência crística nascendo, crescendo e se manifestando em nós, nós temos cumprido o nosso chuvu, ou a nossa chuvá, o nosso arrependimento, o nosso retorno. E aí, gente, é a nossa conta. Mas olha só, o dia de hoje, nós estamos falando hoje num dia dedicado a João o Batista, falamos dos símbolos, mas vamos falar de mais um agora. No nosso hemisfério, o símbolo de João é o solstício de inverno, no verão, no hemisfério norte é o solstício de verão. Mas interessantemente nós usamos o símbolo fogo para falar do nascimento do João, né? Olha que interessante, porque no solstício de inverno, no Natal, se dá em dezembro, também se usa o símbolo do pinheiro. O fogo também fala ali, é um símbolo solar, é o renascimento do sol, né, nas tradições que foram incorporadas ao cristianismo. Nós estamos falando de renascimento tanto no nosso inverno aqui, com o nascimento de João Batista, no hemisfério norte já está no verão, mas eu acho que é mais legal aqui. Aqui esse símbolo para mim é mais perfeito. Por que a gente faz? Quando está nascendo no solstício de inverno, que é o momento da noite mais escura do ano, é o momento em que nós estamos mergulhados nessa noite escura, que simboliza em que o inverno é onde a gente tem que se recolher para buscar na profundeza do inconsciente a reparação daquelas forças, no sentido de fazê-las renascer como adubo para o lírio, como adubo para o lótus. Então, o inverno aqui no hemisfério norte é em dezembro e é simbolizado no Natal, né, que é o pinheiro, a árvore que não morre, as suas folhas não caem, para dizer que o renascimento é sempre possível. Aqui, este solstício de inverno acontece na festa de nascimento de João Batista. Então, olha que interessante. O João Batista que vai nascer, e só ele é o único ser que tem comemorado na tradição cristã o seu dia de nascimento também, além do seu dia de passagem para o plano espiritual, que é 29 de agosto, e Jesus tem o nascimento e a passagem do plano espiritual, que é no Pêssar, com a sua ressurreição. Olha que maravilha! O dia de nascimento de João cai muito próximo do solstício de inverno no hemisfério sul. E o que a gente usa nas festas juninas? Fogueira, fogo. Ué, mas João não batiza com a água? João não é o batismo da água? E assim foi o personagem histórico que fez o batismo, inclusive da figura de Jesus. Por que a gente acende fogueira nesse momento escuro? Para quê? Porque quando João nasce, e aí se vocês olharem no Evangelho de Lucas, eu falei aqui no início, né?
do cântico de Zacarias, ele diz: menino, tu vens com a missão de preparar os caminhos do Altíssimo, livrar-nos dos nossos inimigos. O nascimento de João é sim também um nascimento representado pelo fogo. Por quê? Porque João, o ego, não está separado do eu, que está representado por Jesus, o Cristo. Eles são parentes, inclusive consanguíneos, primos. Então, quando João nasce, e simboliza-se isso nas festas joaninas pelo fogo, significa que aquela fogueira, que aquele kundalini que está enrolado lá dentro, aquela energia ígnea começa a se abrir em chamas, sai da brasa para as chamas para poder subir e ascender. E vai ascender no nosso hemisfério sul até o Natal, que aqui se dá no verão. Então, no hemisfério sul, eu acho que a consciência do nascimento de João o Batista está mais perfeitamente simbolizada no seu código mais profundo, porque se João batizou com a água, ele estava interessado, tanto que quando Jesus chega, ele diz: olha, você que tem que me batizar com o fogo, e não eu, você com a água. Não, me batize com a água. É preciso que o Cristo mergulhe no nosso estado reencarnatório, no nosso estado encarnatório, na nossa natureza física. Se a gente não fizer isto, se a gente não batizar o Cristo, se nós não mergulharmos, o Espírito Santo não vem. Se o Cristo não mergulhar, o céu não abre. Se nós não mergulharmos dentro de nós, para acharmos dentro da nossa encarnação, do nosso ser físico, o ser espiritual, o ser crístico, nós não vamos a lugar nenhum. E quem faz isso é João. Portanto, é mais do que belo esse código de fazer com que João o Batista se represente pelo ígneo fogo, a beleza do fogo acesa nas suas festas populares, que são feitas com uma inocência belíssima, muitas vezes sem se entender o código. Mas, ainda que não se entenda do código, essas festas servem muito. E olha, gente, neste ano de 2021 tão desafiador, nós estamos, vocês podem ver, quem está no Rio de Janeiro, uma lua espetacular nos céus, porque foi hoje que entrou, às 15 horas e 42 minutos, a lua cheia, no signo de Capricórnio, num mês lunar já de Câncer, e eu vou falar um pouquinho agora disso, e tendo um Netuno retrogradando a partir de amanhã. As forças astrais estão se compondo para quê? Mergulhem na sua transformação, se transformem. Marte está em Leão ao dizer: tenham coragem, insistam no processo de meditar e de orar. Netuno retrogradando é bom no sentido de dizer: saiam da ilusão, saiam dessa dormência, saiam do estado espiritual preso nas religiões. Não se prendam mais a dogmas religiosos, entrem no caminho da espiritualidade. Entrem no caminho da espiritualidade pura, livre. Entrem na conexão com o divino dentro de vocês. Este é o fogo joanino que neste ano de 2021, no dia 24 de junho, com esta lua cheia belíssima nos céus, nos fala. Agora, um pequeno detalhe, que aí eu digo, vamos reforçar a oração, gente, agora nas próximas 3 semanas, porque na Torá, olhando a Torá, que se estuda semanalmente em porções, né? Em parashot, cada semana uma porção, uma parashá. A porção da Torá dessa semana ela é interessante e casou esse ano com a porção de Balak, que é um rei perverso, que começa a tentar perseguir o povo de Israel e contrata um mago, um feiticeiro, chamado Bilam. E Bilam era um mago poderosíssimo, muito poderoso. Tudo que ele fazia. E ele é contratado por Balaque para destruir o povo de Israel. Sabe o que acontece? Toda vez que ele vai tentar, ele se comunicava com Deus, hein? O Eterno diz a ele: não faça isso. E ele tentava amaldiçoar, e em vez de amaldiçoar, saía da sua boca uma brachá, uma bênção. O código profundo disso é: quando nós estamos buscando a nossa natureza divina, mesmo aqueles que querem nos amaldiçoar não conseguem, vem uma bênção. Mas também estamos nos aproximando no calendário cabalístico de um dia onde foi o bezerro de ouro construído pelo povo, que não estava tendo mais paciência de esperar Moisés descer do monte
depois daquele fenômeno belíssimo da Torá. E lembrem-se que a Torá foi entregue depois que eles saíram do Egito. E eles estavam movidos já por todos aqueles fenômenos, o mar se abriu, eles tinham visto coisas belíssimas e não tiveram paciência para esperar 40 dias. Paciência nenhuma. E quando não esperam, o que eles fazem? Constroem um bezerro de ouro. O boi significa o nosso ego mais ligado ao mundo físico. Ele também pode se purificar. Isso é belíssimo na mitologia grega, nos trabalhos de Hércules, quando Hércules vai buscar o touro branco sagrado, que é o touro purificado de Minos. Mas aí eu não vou misturar uma coisa com a outra. Mas o bezerro de ouro entra nisso. O nome dele grego é Mamon. E Jesus, num determinado momento, diz: vocês não podem ser duais, servir a dois deuses. Por que é o bezerro de ouro? É o ego criando um ídolo, criando um Deus. Nós, nesse mundo, quando a gente cai nas leis kármicas, foi porque nós começamos a criar deuses, a fazer deuses, a projetar deuses, e as religiões, no fundo, criaram deuses, que não são a verdadeira consciência cósmica. Então nós estamos entrando numa semana, são 3 semanas, em que nós precisamos orar muito. Vai cair até o dia 18 de julho. São semanas que trazem 2 possibilidades: servir a Deus ou servir a Mamon. Se nós escolhermos o bezerro de ouro, nós vamos ter semanas intensas. Se nós continuarmos, o karma vai bater, mas nós podemos tomar a rédea e não montar 2 cavalos, seguir num cavalo só, comandar o nosso ego, fazer o batismo de João, o batismo de fogo, meditando e orando nessas 3 semanas, porque elas podem se reverter em muita luz. Porque a tradição cabalística também diz que no final dessas 3 semanas, no dia 9 de Ave, é o dia do nascimento da consciência messiânica, do Menachem, do Consolador, que é Menachem em hebraico, do Messias. Quem sabe se Jesus não foi batizado nesse dia? Quem sabe? A gente não sabe. Nesse dia o Espírito Santo pode descer. Então, vamos nos preparar para essas próximas 3 semanas, nós estarmos atentos na oração, atentos na nossa meditação, atentos para fazer o trabalho do Pai Nosso, né? O Pai Nosso que diz: Pai Nosso, Tu estás nos céus, Teu nome é santo e santificado, Teu reino venha a nós. Quando? Quando nós fazemos esse movimento, né? Tu nos dás, né, hoje o pão de cada dia, e Tu nos perdoas as dívidas, porque nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos começar a agir no perdão, porque aí Deus não vai nos conduzir à tentação e vai nos livrar do mal. E olha que coisa interessante, só para que a gente lembre o seguinte: lembrem do Código da Água do Fogo, que dá o nome da nossa live. Jesus diz: Avinu Shabashamayim, em aramaico. Avinu Malkeinu, Senhor nosso Rei, mas Avinu Shabashamayim. A palavra Shamayim significa céus. Ela nunca é usada no singular em hebraico. Jesus nunca usou essa palavra céu. Céus significa planos superiores, reais e de consciência. Pai nosso que estás nos céus, céus sobre céus, sobre céus, sobre céus, nós também estamos num céu. Então, quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, a tua vontade é feita na terra e nos céus. Nós precisamos, quando a gente cai na terra, que é esta consciência caída, fazê-la também conectada aos céus, unificada com os céus. E a palavra Shamayim, em plural, que significa céus, é composta de 2 outras palavras: Esh e Mayim. Esh, em hebraico, significa fogo, e Mayim significa água. Esh Mayim dá na contração a palavra Shamayim, que é céus. Os céus, portanto, são compostos de fogo e água. Ego, o estado celeste, precisa que a água e o fogo estejam unificados na sua natureza mais profunda
e que isto se faça um. E para terminar, eu vou falar, Jesus se refere a isso quando conversa com Nicodemos no Evangelho de João, quando Nicodemos pergunta o que eu faço para encontrar o reino. Jesus fala, é preciso nascer de novo. E Nicodemos diz, como assim, voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala uma brilha, diz assim, você já devia saber isso, a reencarnação existe, é preciso sim renascer. 2 renascimentos, ele diz, da água e do Espírito. E o fogo e o Espírito vão ser a mesma natureza da gente. Quando a gente fala em fogo, vamos falar em Espírito também, né? Ruach, Esh, também tem a mesma natureza. Neshama, a palavra Neshama, que é o grau mais alto do Espírito, tem a palavra Esh, fogo, dentro de si. O que é nascer do fogo do Espírito, como diz Jesus? É claro que eu preciso reencarnar ainda, mas se eu nasço do Espírito, e esse é o batismo que eu quero, João batizou com a água, eu batizo com o Espírito, com o fogo, eu posso fazer isto no espaço de uma encarnação. Eu deixo isso como desafio, sem querer impor verdade a nenhum de vocês, mas que a gente entenda que é possível. E vamos aproveitar essas 3 semanas agora, para transformar a água em vinho, para fazermos com que o potencial de nascimento do Messias, do Espírito Santo em nós se manifeste. Vamos meditar e vamos orar. E vamos fazer isso agora, para terminando a nossa live, aproveitando essa força dessa lua. E até as canções juninas tão inocentes podem falar disso, né? Olha essa que todo mundo conhece, né? Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. Aí vem, São João está dormindo, ele não acorda não. Acordai, 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 João. Será que não dá para sentir o código aí, né? Capelinha de melão, não sei se é só para rimar, mas, né, é uma capelinha de um fruto, né, um lugar de rezando, é de São João, né? A pobreza do ego, eu tenho só um melãozinho na mão, mas ela é de cravo, é uma flor sagrada, é de rosa, entre os espinhos nascem as rosas, é de manjericão, uma erva poderosíssima, curadora, que reflete o perfume espiritual. O manjericão é sagrado em todas as magias. São João está dormindo, em nós o ego dorme. Ele precisa acordar esse João. E aí vamos nos reunir agora para que a gente acorde esse João em nós. Acordai, 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 João. São João está dormindo, não acorda não, mas acordai, 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 João. Vamos fechar os nossos olhos e, olhando para o nosso mundo interior, vamos permitir que essa visão abra no nosso chakra, no centro do peito, o templo interno que temos. Vamos nos tornar como pequeninos, seres pequeninos mergulhando dentro de nós mesmos, descendo pela coluna vertebral, encontrando esse templo, essa catedral, onde ali está a chama trina, rosa, azul e dourada, a chama do Cristo em nós. E somos o João que dorme. Vamos nos ajoelhar ali e sentir que essa catedral se ilumina. E nós acendemos uma chama, e estas chamas, como por um misterioso processo, vão se unindo umas às outras como numa grande roda, num grande círculo. E estas chamas que vão compondo esse desenho circular de fogo olham para uma chama central, uma grande fogueira. E estas chamas acendem-se dentro de nós e nos curam. E a cada respiração que nós vamos fazendo, o ar, que significa a vida em todos os planos, o Espírito, nos traz a bênção do Espírito Santo e o batismo de João. Em água nós já estamos mergulhados. Muitos de nós fomos mergulhados em água se a tradição católica nos contemplou no nascimento.
Mas se não, estamos mergulhados na água do corpo físico. Nós queremos fazer estas chamas que estão acesas agora na nossa catedral interior, todas elas unidas nas 145 pessoas que somos nós, movidas e alimentadas pelo sopro. Quando sopramos a chama, ela vai. Pelo sopro do Espírito, esta chama cresce, se estende, cura, acorda, renova, defende, protege, mais uma vez cura, acorda, renova, protege, defende. Em nós sentimos despertar a emoção profunda que faz com que a nossa oração ascenda como um incenso. O pai de João, Zacarias, viu Gabriel quando ele preparava o rito da Ketoret no templo de Jerusalém, o incenso sagrado. Então as chamas elevam também um fogo que tem a fumaça do incenso a buscar o sopro do Espírito em nós. E isto nos cura e nos faz curadores, porque sempre que nos reunimos aqui, não pensamos em nós, mas vamos colocar nesta fogueira central desse nosso círculo de fogo, onde as nossas centenas de chamas se conectam a esta chama única do centro. Vamos colocar sobre este fogo flutuando o planeta Terra, que é o planeta Água. E vemos o giro da terra ser tocado por esse fogo, que tal como o fogo da sarça ardente de Moshe, de Moisés, não queima. Rodam os continentes, e esse planeta azul é iluminado pelo laranja purificador, pela prata curadora do fogo que não queima, e de onde parte a voz Erriei, Asher, Erriei, traduzido como eu sou, a consciência que sou. Erriei, Asher, Erriei. E a nossa emoção se espalha por todos aqueles que caminham nesse planeta em que estado de consciência estejam. Nós temos compaixão como o Buda, nós temos amor incondicional como Cristo, nós temos consciência desperta como Krishna, nós ouvimos os chamados como Muhammad, e como Maria nós dizemos: eis aqui a serva do Senhor, para que a tua vontade se manifeste, não numa resignação menor, mas numa consciência desperta. Porque Maria, que disse esta frase, é a maior intercessora, a maior dispensadora das graças sobre graças. E, portanto, ela nos diz, como a Senhora da Graça: orai e estai despertos, pedi e recebereis, amai sem cessar, como orai sem cessar, estareis despertos. Vamos respirar profundamente em estado de gratidão e mergulhar na inocência infantil das músicas joaninas, na alegria que vem, porque espiritualidade é alegria sempre nova, que vem de dentro. Que todos possam receber nesse momento, que os nossos amados recebam, nossos parentes mais próximos, filhos, pais, irmãos, mulheres, maridos, e recebam todos aqueles aonde estejam, em que plano estejam, o nosso amor, a nossa gratidão, acima de tudo a nossa gratidão. E assim, com esta imagem da fogueira, com o planeta flutuando,
o nosso círculo de fogo de amor que une mãos e corações. Nós agradecemos esse encontro de hoje, como Maria, em gratidão e em graça, porque gratia e gratidão são só uma e a mesma coisa. Vamos respirar profundamente. Que João Batista desperte em nós. Acordai, João. Amém e amém. Senhor, eu sou da tua raça, um devoto em teu altar. O teu sangue em que me passa, ninguém pode derramar. Senhor, eu sou da tua raça, herdeiro de meu rei. Tu és minha coraça e nada temerei. Filho do sol, raio de luz, trevas esgarça, Cristo conduz. Os mesmos traços, a mesma cor, os mesmos laços, o mesmo amor. Senhor, eu sou da tua raça, um devoto em teu altar. O teu sangue quem me passa, ninguém pode derramar. Senhor, eu sou da tua raça, herdeiro de meu rei. Tu és minha coraça e nada temerei. Filho do sol, raio de luz, trevas se esgarça, Cristo conduz. Os mesmos traços, a mesma cor, os mesmos laços, o mesmo amor. Senhor, eu sou da tua raça, um devoto em teu altar. O teu sangue quem me passa, ninguém pode derramar. Senhor, eu sou da tua raça, herdeiro de meu rei. Tu és minha coraça e nada temerei.